quê? Eu poderia aqui citar um autor brasileiro que foi professor da Universidade de São Paulo, hoje ele é aposentado, o nome dele é Paulo José da Costa Júnior. Na década de 70, exatamente em 1970, ele escreve uma obra, O Direito de Estar Só, Tutela Penal na Intimidade, que é a tese de catedrático. Esta obra, que foi a melhor obra escrita, na minha visão, na Universidade de São Paulo, começa dizendo assim: o legislador tem um passo trôpego, enquanto os fatos sociais têm uma velocidade que se aproxima de uma progressão geométrica, a atividade do legislador tem uma velocidade que se aproxima em comparação à progressão aritmética. Significa que quando o legislador vai regular alguma coisa, a sociedade e a cultura já mudaram. E se os senhores pensarem, quando, em que medida surge a dogmática penal, sabe qual a data que os senhores vão encontrar para situar temporalmente esta dogmática, que hoje é aplicada no século XXI, não outra, o século XIX. Senhores, todos nós, quando raciocinamos com direito penal, raciocinamos com base em 3 elementos: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Não é assim? O que é tipicidade? A tipicidade é uma relação de subsunção, é uma relação de adequação entre o que é realizado no mundo e o que é previsto no tipo. Esta conceituação só surge em 1906, com a obra de Belling, intitulada A Doutrina do Crime, de Levy von Feldrechen. A Doutrina do Crime. Culpabilidade, que é o último conceito, é o primeiro a surgir, paradoxalmente. Ele é a tradução da palavra latina imputatio. A palavra latina imputatio foi traduzida para o alemão Schuld, que quer dizer culpabilidade. Isso se deu no começo do século XIX. E antijuridicidade, uma criação que estabelece um juiz de contrariedade ao direito, que se deu na metade do século XIX. Observem que a dogmática se situa num período de 100 anos e até hoje esses 3 conceitos são utilizados. Nós trabalhamos com base em tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade e construímos a sistemática de aplicação dos tipos penais com base nesses 3 conceitos. Esses 3 conceitos foram adotados pelo legislador de 40 e repetidos pela reforma de 1984. A dogmática penal, portanto, não está preparada para a velocidade que a realidade, sobretudo por meio do sistema computacional e da rede mundial de computadores, de hoje se apresenta. Há um autor italiano muito comentado, o nome dele é Sérgio Seminara, talvez seja o maior especialista mundial em direito penal informático. E Sérgio Seminara diz assim: 2 são os entraves e 2 são os desafios para tratar no direito penal do sistema computacional. São eles: a inadequação dos institutos postos e o princípio da territorialidade. Eu vou começar pelo segundo, o princípio da territorialidade. Se nós observarmos o nosso código, a nossa lei vigente atual, nós vamos encontrar uma determinação que estabelece que a regra de aplicação da lei penal brasileira é o território. Aplica-se a lei penal brasileira ao crime praticado no território nacional. Está no artigo 6º do Código Penal. Vejam, eu proponho para os senhores o seguinte exemplo. Todos os senhores já ouviram falar na lei que pune o preconceito de raça e de cor. Foi uma lei promulgada pelo então presidente José Sarney, hoje presidente do Senado Federal. Dentre os crimes previstos nessa lei está a utilização da suástica nazista para fins de propaganda. Um caso acontecido
Não vou aqui me ater a realidades televisivas, porque não sou contaminado por opinião da TV Globo. Nos Estados Unidos, um grupo forjou um site de propaganda nazista em português para ser colocado em determinados e-mails e ser divulgado dentro do nosso território. Um grupo nos Estados Unidos gerou nos Estados Unidos uma propaganda se utilizando da suástica e direcionou esta propaganda para o Brasil. O que é que diz a lei brasileira? Se o resultado se der no Brasil, ou se a ação se der no Brasil, o crime é considerado praticado no território nacional. Por quê? Porque o lugar do crime é o Brasil, quer a conduta, quer o resultado aconteça no Brasil. Isso está no artigo 6º. Muito bem. A lei está clara. Pergunta-se como ela será aplicada. E aí Sérgio Seminara diz: a grande dificuldade que a legislação passa, está em primeiro lugar no princípio da territorialidade. Por quê? É difícil se chegar a um sujeito ativo que não tenha conexão no território que processa e investiga uma conduta criminosa. Quais os meios que o Brasil tem para investigar, se não recorrer à cooperação, este delito que eu lhes digo foi arquivado? Mas a grande questão não está aí ainda. Seminara diz que, além do princípio da territorialidade, o óbice para o direito penal informático reside na inadequação dos institutos da dogmática penal. E aqui, senhores, eu quero comentar um caso. Suponhamos que eu tenha uma iniciativa comum. Eu estou com um problema financeiro, quero ter um dinheiro para satisfazer uma necessidade pessoal e para isso subtraio o apurado de um dia de uma empresa. Consigo subtrair. O sujeito desavisado deixa o caixa sem vigilância, eu subtraio o dinheiro que está lá. Pratiquei um furto. Conduta A. Vamos a uma conduta B. Ao invés de praticar um furto, eu resolvo mandar dolosamente cavalo de Troia e vírus para o computador de uma empresa. E com isso apago toda a memória desse computador, que é um servidor, e com isso, via de consequência, tenho a aniquilação do banco de dados da empresa com todos os seus fornecedores, compradores, etc. Qual ação vai causar mais prejuízo à empresa? Prejuízo de um dia ou a perda total de seus arquivos? Provavelmente a segunda ação. Pergunto-lhes, ante os institutos que nós temos hoje na dogmática penal, o que é que se pode fazer? Eu vou lhes dizer, atualmente, no dia de hoje, com relação à segunda conduta, nada se pode fazer. Vejam, em 2002, se chegou uma norma internacional, a Convenção de Budapeste, que aliás não chegou ao Brasil. Infelizmente, eu preciso citar Tobias Barreto. Tobias Barreto, num livro muito bom chamado Prolegômenos ao Estudo do Poder de Punir, no século XIX, falava uma coisa que se aplica completamente aos dias atuais. Disse o seguinte: o Brasil é um país que come, infelizmente, a última mesa. Quando algo é pacificado no exterior e já se esgotou no exterior, chega ao Brasil. Vamos ver. Os senhores hoje encontram uma discussão muito grande na dogmática penal acerca da imputação objetiva, não é? Os senhores sabem de quando data a imputação objetiva na Alemanha?
país que criou esse conceito, 1965. Provavelmente muitos dos senhores não tinham nascido. Não é o meu caso. Eu já tinha nascido nesta época. Muito bem, mas o fato é, os senhores podem observar que há um descompasso entre a imputação objetiva de 1965 e a sua chegada ao Brasil, pois os delitos informáticos já são capitulados de maneira autônoma, porque o Código Penal, com seus institutos, não é hábil para tratar deles desde a década de 80 do século passado, na maioria dos países. Lhes digo, a Lei de Crimes Informáticos de Portugal é de 1982, na Alemanha de 1986, e em 2002 se estabeleceu pela Convenção de Budapeste uma diretriz para que todos os Estados-membros da União Europeia incriminassem os delitos informáticos. E o que são os delitos informáticos? A utilização de um sistema computacional para um estelionato é um delito informático? Eles dizem categoricamente não. Temos que diferenciar o que é um crime praticado por meio de computador e o que é um delito informático. O direito penal informático não se refere aos crimes praticados por computador, mas são crimes que têm o sistema computacional como bem jurídico protegido. Aqui cabe ainda uma consideração. Eu vou lhes contar um caso que aconteceu e é muito engraçado e curioso. Um determinado grupo, na época um rapaz tinha 16 anos, eu conheço a identidade, mas obviamente não vou cometer um crime, não vou revelar o nome do sujeito, e outro tinha 18 anos, também não vou revelar por questão de dano moral, embora o processo não corra em segredo de justiça, já houve a condenação. Criaram um mecanismo de fraude inteligentíssimo. Esses dois sujeitos, tiraram do Banco do Brasil, das contas de todos os correntistas do Banco do Brasil, 10 centavos. É algo aparentemente imperceptível para a maioria das pessoas. E aliás, só foi descoberto porque um velhinho, um sujeito, foi perguntar para o gerente por que é que aqueles 10 centavos estavam no extrato ausente de sua conta. Porque o banco tinha roubado e ele exigia que o banco devolvesse os 10 centavos. E aí o setor de segurança do banco identificou que todos os correntistas do Banco do Brasil, sofreram um prejuízo de 10 centavos. Isso obviamente parece muito pouco. Porém, se os senhores observarem os milhões de correntistas que tem no Banco do Brasil, os senhores vão observar o tamanho do prejuízo. Uma única pessoa foi a causa, a reclamação de uma única pessoa foi a causa do descobrimento da estação. Mas eu vou lhes dizer, isto é algo que pode ser punido pelo direito penal informático. Eu lhes digo, este delito não é um delito de direito penal informático. Por quê? Porque o computador é apenas um instrumento. Quando o tipo penal tem elementos normativos, isto é, elementos que dependem de um juízo de valor, como é o caso da fraude no estelionato, nós temos a possibilidade de uma abertura interpretativa. Eu não posso, por exemplo, furtar uma foto como quer Carolina Dickmann. Carolina Dickmann quer que as pessoas, ou pelo menos o seu advogado propôs, que as pessoas que tiveram acesso a uma imagem dela despida fossem condenadas por furto. Pode ser condenado por outra coisa, mas por furto não. Por quê? Porque um elemento descritivo, não normativo, mas descritivo do tipo de furto é coisa. Ora, um computador é uma coisa, mas a realidade virtual, o próprio nome diz virtual, não pode ser tida como uma coisa. Porém, quando o tipo penal estabelece elementos normativos, elementos que dependem de um juízo de valor, nós podemos ter uma abertura interpretativa
negativa. E aí o que é que diz o estelionato? Diz assim: obter vantagem devida em prejuízo alheio para si ou para outro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Fraude é um elemento que depende do juízo do valor. Eu posso utilizar uma fraude por um sistema informático, por um sistema de computador, o que faz com que o computador seja um meio para a prática de um crime contra o patrimônio. Por uma questão de justeza, por uma questão de coerência dogmática, em 1986, o Código Penal alemão acrescentou um parágrafo ao artigo 263, que é o artigo 263A, apenas para explicitar isso, que era desnecessário, por questão de coerência. Diz assim, esse artigo 263A: o que, com o propósito de obter para si ou para um terceiro vantagem patrimonial ilícita, prejudica o patrimônio de outro, influindo no resultado de um processo de tratamento de dados, mediante a incorreta configuração de programa, mediante a utilização de dados incorretos ou incompletos, mediante a utilização não autorizada de dados, ou mediante qualquer outra utilização indevida do seu desenvolvimento, castiga-se com pena privativa de liberdade de até 5 anos ou com multa. Como vocês podem observar, há uma nova redação que convive com a redação tradicional do delito de estelionato. E o Código Penal espanhol foi pelo mesmo caminho. Disse o seguinte: cometem estelionatos que, com ânimo de lucro, utilizarem engano bastante para produzir erro em outro, induzindo a realizar um ato de disposição em prejuízo próprio ou alheio. E o apartado diz: também se consideram réus de estelionatos que, com ânimo de lucro e valendo-se de alguma manipulação informática ou artifício semelhante, consigam a transferência não consentida de qualquer ativo patrimonial em prejuízo de terceiro. Como vocês podem ver, embora fosse desnecessário, os países que têm legisladores com apego à técnica da dogmática para evitar qualquer violação ao princípio da legalidade e impossibilidade de aplicação desses tipos, procura adequar a sua legislação para deixá-la com adequação dogmática, com justeza dogmática. Mas o Brasil não foi por aí. E com relação aos delitos informáticos propriamente ditos, o que é que eles trazem como substância? Quais são os tipos que são recomendados? Eu quero lhes dizer o seguinte: durante 10 anos, a tramitação, vai fazer 11 anos esse ano, de um projeto de lei do senador Eduardo Azeredo para punir esses crimes que eu vou lhes elencar. Esse projeto de lei nunca foi votado na Câmara. Está no Senado, aprovado, não foi votado na Câmara. Agora, depois do que aconteceu com Carolina Dickmann, ontem foi aprovado um projeto novo, feito a toque de caixa. Daí os senhores podem imaginar o que é que sai desse projeto. E agora vai para o Senado. Provavelmente vai passar mais anos e anos no Senado, que vai querer que o seu projeto, do senador Eduardo Azeredo, seja aprovado. E aí, certamente, o nosso passo vai ficar mais trôpego do que o normal. Mas o que é que esses projetos de lei trazem? Eu vou lhes dizer: o bem jurídico protegido é o sistema informático. O primeiro dos delitos se chama acesso ilegítimo. O que é o acesso ilegítimo? Não é nada mais, nada menos do que a tutela penal da intimidade. As pessoas têm a sua intimidade colocada no sistema computacional. Violar essa intimidade a partir de cavalos de Troia, a partir da possibilitação de abertura em face da conexão à rede mundial de computadores dos dados da intimidade de alguém, é tido como algo criminoso. Então, o primeiro dos delitos que a Convenção de Budapeste traz se chama
acesso ilegítimo. Eu vou ler para vocês o que está no artigo 2º da Convenção de Budapeste. Cada Estado-parte adotará as medidas legislativas ou outras medidas que sejam necessárias para estabelecer como crime, dentro de suas leis domésticas, a ação de cometer intencionalmente a violação do acesso a qualquer sistema computacional sem um direito legítimo. Ora, o que se tutela em primeiro lugar é o direito que todos têm à intimidade. Nós temos o direito de não ter violada o que nós queremos proteger. Não ter violado o que nós queremos proteger. Agora, pior que a violação da intimidade, e é, portanto, um crime punido mais gravemente, segundo o que diz a Convenção de Budapeste, é a interceptação ilegítima. A violação da intimidade é uma conduta que se esgota quando o sujeito observa os dados, o que já é algo protegido. Mas imaginem que, além de observar, a informática permite capturar esses dados, como no caso de Carolina Dickmann. Além de observar as fotos íntimas da atriz, o que se fez? Se copiou essas fotos. Eu não estou nem falando do que veio depois, a divulgação, apenas a cópia. Ora, essas cópias estariam tuteladas no artigo 3º da Convenção de Budapeste, ou segundo o que recomenda o artigo 3º da Convenção de Budapeste, que diz, e eu já me encaminho para o final, eu observo o horário, não quero aqui ser responsável pela Lei 9477, que é a lei de tortura. O que diz a interceptação ilegal? Cada Estado-parte deve adotar medidas legislativas e as outras necessárias para estabelecer como crime, sob a sua lei doméstica, a ação cometida intencionalmente de interceptação e cópia de direitos por meios técnicos de transmissões que não sejam públicas de computadores. Ademais, senhores, temos ainda um terceiro caso, que é o delito de dano informático. O que é que está neste 4º artigo da Convenção de Budapeste? É o envio doloso de vírus ou outros mecanismos que sejam capazes de aniquilar ou prejudicar o computador enquanto uma realidade virtual, não a realidade física, mas a sua memória virtual. Este delito se chama dano informático, e ele diz o seguinte: se imporá uma pena aquele que por qualquer meio destrua, altere, inutilize ou de qualquer outro modo cause dano a dados, programas, documentos eletrônicos alheios ou contidos em redes ou suportes ou sistemas informáticos. Neste tripé do acesso ilegal, da interceptação ilegal e do dano informático, se situa a proteção do sistema informático enquanto bem jurídico, e é isso que está no âmago do direito penal informático. Eu quero terminar com uma citação de Munhoz Conde, que diz o seguinte: fala isso para louvar a legislação espanhola, que é de 95. Diz assim: felizmente o nosso legislador puniu um caso limite, que era a sabotagem informática por vírus. Se o vírus afeta o funcionamento do aparato de um modo relevante ou destrói alguns de seus programas, haverá danos que podem ser maiores que os danos patrimoniais. Portanto, o direito penal não poderia ficar sem reação, o que é totalmente coerente com a intervenção mínima e os princípios constitucionais penais. Eu quero lhes dizer, nós não podemos fechar os olhos à realidade. Se a dogmática no Código estabeleceu-se a partir do século XIX e consegue, em boa medida, tutelar os bens jurídicos individuais, temos que abrir os olhos para a tutela do que é supra-individual e do que a dogmática não abarca,
porque quando foi construída não tinha qualquer pertinência estes bens jurídicos. E eu lhes digo, senhores, o direito penal não pode ser usado como está sendo, como um instrumento político, como uma manipulação discursiva para acomodar as situações desagradáveis ou agradáveis aos detentores do poder. O direito penal tem que ser utilizado como ciência, e enquanto ciência, o direito penal prevê a proibição de excesso, mas também prevê a proibição de insuficiência. Lamentavelmente, o Brasil está comendo a última mesa, porque ainda não temos uma lei penal informática, coisa que há mais de 30 anos é ponto pacífico nos outros ordenamentos. Muito obrigado.